Olá, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje na Diva Conceito e vamos entrevistar essas duas lindas. Eu queria que vocês se apresentassem primeiro uma, depois a outra. Boa, meu nome é Tainá, eu sou maquiadora e também sou a proprietária da loja Diva Conceito, loja de maquiagens, utensílios de skincare. Olá, meu nome é Jamile e eu sou a transista. Somos sócios. Pronto. Como surgiu a ideia de começar esse empreendimento? Bom, a ideia partiu de mim, a princípio, porque antigamente eu cuidava do bar de meu pai, aqui na mesma rua, só que ele decidiu que não era um ambiente muito bom pra mim, por conta de eu ser mulher. E hoje em dia a gente, mulher, não tá segura em nenhum lugar, piorou em lugares que são frequentados principalmente por homens. Então ele decidiu que era melhor pra mim seguir uma coisa que eu gostasse de fazer. E como eu já era maquiadora e eu gostava muito dessa parte, ele me deu a ideia de abrir uma loja de maquiagem. Eu pensei em abrir uma loja de roupa porque minha mãe já vendia maquiagem, que ela vende produtos do Boticário, Eudora. Então eu falei com ela e ela falou que não gostava muito de vender maquiagem, que ela preferia vender perfumaria. Então eu fui e pedi pra ela pra eu poder vender as maquiagens. Hoje a loja é do lado da dela e aí eu faço essa ligação. Vendo também produtos que ela vendia antes e de outras marcas. Eu dava aula em uma escola comunitária daqui como professora de reforço para as crianças que eram de projeto, né? E daí eu sempre trancei cabelo, mas eu trançava mais a domicílio em minha casa. E daí surgiu essa proposta, né? Ela me fez essa proposta e eu aceitei. No início da caminhada de vocês, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? Na minha parte, o maior desafio foi, principalmente, eu tive muitos problemas com o de ficar o local pronto. Tive muito problema com pintor, com pedreiro nem tanto, mas eu tive problemas de obra que atrasou bastante a nossa entrega. O prazo para a loja ficar pronta era antes das festas de final de ano de 2025, mas acabou que com esse atraso a gente, vamos dizer que a gente perdeu bastante dessa parte comemorativa de clientes que poderiam ter se arrumado com a gente já no nosso local. Outra parte foi a minha organização financeira, porque eu já tinha que sair já organizada para poder começar uma coisa do zero, sem ficar dependendo do retorno, porque é muito ruim quando a gente depende de um retorno imediato e aí acaba que não é esperado. Então é algo que foi muito difícil no começo para mim. Eu também, minha maior dificuldade também foi essa. Na verdade, para mim nem tanto, porque eu já atendia a domicílio, então para mim não era muito difícil, porque eu já tinha experiência em trabalhar a domicílio e na minha casa também. Então para mim não foi tão problemático assim. Mas para ela, em questão de maquiagem, maquiar as clientes, mas para mim... Hoje muitas pessoas veem o resultado, né? Mas não o processo todo. O que acontece aqui nos bastidores que ninguém ou quase ninguém vê? Rola da gente marcar cliente no mesmo horário, rola de muita coisa. Às vezes a gente fica, quando tem muita demanda, principalmente em época de festa, a gente fica meio perdida nessa parte ainda. A gente ainda não tem essa organização de horários. Então é um desafio ainda pra gente, é uma parte que a gente ainda tem dificuldade. Mas basicamente é isso. Algumas coisas que, conversando, as pessoas não conseguem enxergar essa parte. Às vezes a gente se perde, mas a gente sempre dá um jeito, conversa, tenta o máximo não chatear o cliente. Teve algum momento em que vocês pensaram em desistir? Assim, o que faz vocês continuarem? O principal é as contas para pagar, mas... Importante. Mas uma coisa que eu sempre quis. Então é um sonho que eu tô realizando, querendo ou não. Então é o que me faz continuar. E também, não vou dizer que eu nunca pensei em desistir, mas é muito difícil pensar em desistir por ser um sonho meu que eu tô realizando no momento. Mas tem horas que começa a encher, a cabeça começa a ficar quente, aí começam alguns outros problemas, porque eu ainda faço faculdade, então tem questão de horário, e aí eu começo a ficar cheio de demanda. E aí eu penso, não, eu vou fechar, vou dar um tempo, mas definitivamente eu não penso assim. Mesma coisa? Mesma coisa, as contas. Que não esperam, né? Não, okay, Vamos lá, beleza. Eu percebi que vocês são muito amigas. Sim. Né? E
como é que é organizar, não falo nem de horário, mas não deixar que a amizade às vezes sobreponha o lado profissional. Não, a gente tenta ao máximo, a gente conversa sempre bastante, porque a gente sempre fica brincando aqui quando tá só eu e ela, quando a gente não tá com atendimento. Mas aí quando a gente chega no cliente, a gente olha pra cara da outra, não vamos falar sério agora. E aí a gente para e aí a gente tenta ao máximo levar essa parte, separar essa parte pessoal do profissional. E também quando é cliente conhecida, aí já é uma resenha muito boa, mas quando é cliente assim, tipo, tem algumas clientes que às vezes não gostam muito, não gosta muito de intimidade, aí a gente já fica mais recuada, mas a gente procura sempre entender também qual é o cliente que a gente está lidando, né? Cada pessoa é uma pessoa, então. Qual decisão ou mudança foi mais importante para o crescimento do negócio de vocês? Pra gente, pra loja em si, o que fez a gente conseguir bastante lucro e investimento, na verdade, porque nesse primeiro momento a gente investe tudo que a gente ganha, foi a gente abrir uma loja online. A gente tem uma loja online na Shopee, a própria revendedora Boticário, ela disponibiliza pra gente um link para revendedor. Então a gente também tem esse link dentro da loja, para os produtos que são de marca, né, Boticário e Eudora. E na Shopee a gente vende as outras diversas marcas. Tanto essas quanto também outras marcas mais em conta, Melu, mas também que são de boa qualidade. Tudo que eu vendo eu utilizo aqui, porque são marcas que eu realmente recomendo. Eu não gosto de vender qualquer coisa que também não. Saindo um pouquinho do script, me fala um pouquinho sobre o nome da loja. Por que Diva Conceito? Tem uma explicação? Foi uma coisa que, tipo, eu coloquei lá no Google e pensei, nome de loja. E aí veio várias coisas, aí veio assim, aí eu pensei, tipo, só que diva é uma coisa que tá muito em alta, porque todo mundo tá, só diva, sou diva, não sei o que, você é muito diva. Aí eu pensei, por que não usar diva? Aí eu peguei e comecei a botar coisas de diva e conceito de diva. Mas eu não queria colocar, tipo, uma coisa bem óbvia, então eu peguei e coloquei Diva Conceito, que é a explicação que eu achei do nome. E aí, quando eu chamei Jamile pra ser minha sócia, eu falei pra ela a minha proposta do nome da loja e ela gostou. E aí a gente seguiu com esse nome. Eu só aceito. Ela aceita numa boa. Se você gostou, eu gostei também, né? Eu só assinei embaixo isso. Certo. Qual é o propósito ou o impacto que vocês desejam gerar com esse trabalho? Ver mais mulheres com a autoestima lá em cima, né? E vou te dizer, cada mãe de família que fala, ai meu Deus, eu tenho que chegar, fazer o almoço, dar banho no filho, que não sei o quê, faz tanto tempo que eu não me arrumo. Aí chega aquele cabelo, né? Aí quando a gente pega, arruma ela toda, mulher, ela pega a senhora no espelho. Chega o coração da gente, fica cheio, viu? Cheio. Perfeito. Tem umas que saem daqui emocionadíssima e fala, ai, tanto tempo que eu não me arrumo, eu não tenho tempo dia de semana pra me arrumar e tudo mais. E aí a gente chega e faz uma coisa básica que a gente faz, às vezes uma tintura, um retoque na raiz, uma trança, um penteado ou alguma coisa assim, já eleva a autoestima das nossas clientes. E isso pra gente aquece o coração. E o nosso propósito é esse. Sempre que as mulheres olharem nos espelhos, ver o que elas reconhecer elas, né? Se reconhecer. Eu imagino que assim, nessa área da maquiagem, há uma procura maior pelas mulheres, né? E a questão da trança? Vocês só atendem mulheres ou tem alguns homens que procuram também? Eu atendo mulher, até cachorro. Se for um cachorro, cavalo, eu só não atendo cavalo porque eu tenho medo. Porque se eu não tivesse medo de cavalo, eu trançava ele todo. Mas fora isso, pode vir o que for, me pagando, tá ótimo. Mas aqui tem essa procura também, então? De homem, com homens? certeza, bastante. Não ficam... Porque rola, né, um preconceito diva? Mas aqui vocês atendem numa boa também. Porque também rola aquela coisa de já te conhecerem antes, né? Com certeza, eu tenho bastante cliente homem. Isso e tal, massa. Que aprendizado o empreendedorismo trouxe para a vida de vocês, assim, a vida pessoal? Ó, a gente aprendeu muito isso de ser pé no chão e observar antes de agir. A gente sempre tem aquela questão de a gente saber, como eu falei anteriormente, da gente saber qual tipo de cliente que a gente está lidando. A gente entender a personalidade, então a gente trabalhou muito a nossa paciência, nosso jeito de conversar com as pessoas, porque a gente é muito espontânea e a gente já chega e já vai conversando, já vai brincando, e às vezes tem gente que não gosta muito dessa personalidade.
Então a gente sempre procura o máximo observar mais e Perfil do cliente, né? observar antes de agir. É isso. Que conselho vocês dariam para alguém que quer começar a empreender hoje? O conselho que eu daria é se organize financeiramente. É o meu maior, porque no início, tudo que você for recebendo de retorno não vai ser lucro, vai ser investimento. Tudo que você vai receber no início é investimento, então aquele dinheiro você não vai tirar para pagar suas contas logo de cara. Então você tem que ter um planejamento financeiro antes, para poder você chegar, pelo menos uns 3 meses, você não depender do retorno daquele negócio. Porque se você não tiver, e aí você vai ficar navio, vai ficar devendo Deus no mundo, não tem como. Então eu acho que o meu conselho é se organize financeiramente primeiro. E aí depois você abre o seu negócio, começa aos pouquinhos, e aí vai evoluir. Persistente também, né? Porque às vezes vem coisa pra abalar a gente, né? A gente tem que persistir. Como é que a gente vai saber se vai dar certo ou não? Persistir, não? Massa, muito massa. É muito massa ver duas meninas, que vocês são novas, já com essa visão de mundo, de empreender, porque não é fácil, como vocês colocaram, não é fácil, mas é massa. E assim, estamos chegando ao final, infelizmente, a vibe de vocês é muito legal mesmo. Se vocês pudessem encontrar as meninas de lá de trás, vocês lá atrás, no passado, no começo da jornada de vocês, o que vocês diriam pra elas? Eu ia falar, pare de gastar feito uma doida, que você não é rica. Coloca o pé no chão. Coloca o pé no chão, se organiza primeiro. Eu bato muito nessa tecla do financeiro, porque hoje em dia é o que roda o mundo, infelizmente ou felizmente. O que roda o mundo é o dinheiro, então eu sempre bato nessa tecla porque eu penso assim, se você tiver uma vida financeira organizada, não que dinheiro traga felicidade, porque tem muito isso, mas você tendo uma vida estável, você consegue ter mais tempo livre, consegue aproveitar mais a vida do que ficar pensando, pô, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então, pra mim, é a tecla que eu mais bato, é isso. Se eu encontrasse minha de anos atrás, eu diria pra ela que é continuar tentando, né? É só o começo. Porque a gente tá aqui, mais pra frente a gente pretende abrir um negócio maior, né? E dinheiro traz felicidade, sim. Ajuda bastante. Dia 5, meu amor. Grande felicidade. Não, pena que entra no almoço, sai outra. Toma. Dinheiro não traz felicidade. Mais algum conselho vocês querem dar para as meninas que pensam em empreender assim? Vai, mete as caras e não desiste não, porque poxa, é uma coisa muito massa. É difícil, não é fácil. Não é você dizer que eu vou empreender porque é melhor do que ser CLT. Mas não é fácil como as pessoas fazem sim. Às vezes é bem mais difícil do que você ser CLT. E às vezes a gente trabalha aqui sem tempo, sem hora. Porque a gente trabalha pra gente, então o horário a gente faz, mas o horário a gente faz também. Então são duas coisas que batem. Mas se você quer, se é esse o seu sonho, né? Como eu disse que é o meu sonho e eu tô realizando, se for a sua verdadeira vontade, siga em frente, vá, persista e tente. Que não vai tentar, que mais pode acontecer. Dá errado. 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Com certeza. Então, mete as caras. É isso. Conselho. Bora lá. Somos novas, né? Mas isso também não impede a gente de abrir o nosso negócio, né? E o conselho que eu dou, meninas, tentem abrir negócio pra vocês. É difícil, né? Mas também a gente tem que tentar, porque é muito satisfatório a gente ter a nossa independência, né? Não está dependente de ninguém. É muito satisfatório você, assim, abrir sua conta. Abrir sua conta e daí você não depende de ninguém. Então, é isso. É isso? Obrigada, meninas. Desejo sucesso pra vocês nessa caminhada. Vocês colocaram bem. Não é fácil, mas quando abre a conta vale a pena, né? Dia 5 bate. Some tudo. Eu desejo sucesso realmente pra vocês, que vocês brilhem e consigam mais clientes e as portas estejam abertas e mais. De verdade, só. Parabéns. Obrigada. A lojinha tá bem bonitinha também. Valeu. Beijo. Beijo.